Eu estou ligando pelo navegador. Por algum motivo, o aplicativo não abriu. Sem problema nenhum, querido. Você pode tudo. Ó, estava malhando aqui, ó. Vou chegar no teu nível. Mas daqui uns 2 anos, 3. Fica calmo, vou chegar. Olá. É isso aí. Meus queridos, começamos mais um evento da Academia Nacional de Direito Notarial Registral. Hoje, o tema será Estudos Avançados sobre Champion Use, né? Muito conhecido nas periferias. Aí, Champion Use, não adianta falar uso campeão que ninguém entende. É uso campeão ou Champion Use para ficar gourmet, Ralph, né? Você vai vender o advogado. Advogado tem que. Se for advogado, você sabe disso. Né? Tem que vender o produto com uma cara boa. E eu tenho uma honra gigantesca hoje de apresentar o Dr. Ralph Valde de Barros Monteiro. O Dr. Ralph é magistrado, né, lotado hoje na primeira vara do Registro Público de São Paulo, professor de vários cursos jurídicos, curso da Másio, Uniregistral da Arisp, Colégio Notarial do Brasil, Extensão São Paulo, Escola Paulista de Magistratura, São Bernardo do Campo e FMU. Algumas eu já passei, Ralph. Infelizmente, eu não te encontrei lá em São Bernardo, né? Mas um dia a gente se encontra aí, se tromba pelos corredores das faculdades aí. Coordenador pedagógico do Instituto de Direito Avançado, membro fundador do Instituto Paulista de Ciências Jurídicas, ministro Rafael de Barros Monteiro, mestre em Direito Civil, especialista em Direito Civil, processual civil, empresarial e imobiliário. Tem muito mais coisa. Eu tive que resumir, Ralph, o teu currículo, tá? E eu agradeço muitíssimo a tua presença. Você não sabe como é emocionante para nós, de verdade, de coração, poder estar contigo mais uma vez, né? Todos conhecem o professor Ralph, sabem da capacidade que ele tem, do carinho que ele tem pelos alunos, que ele tem, a generosidade, é verdade. Não adianta ficar balançando a cabeça, Ralph. Tem que ralar a vida mesmo para pessoas como você. Muito obrigado. Meus caros, eu vou pedir para cortar o áudio para eu poder fazer a apresentação aqui. O nosso querido doutor Henrique Ferraz de Mello, grande amigo, oficial de registro de imóveis, documento civil de pessoa jurídica e natural da comarca de Itapevi. Ele é mestre e doutor em processo civil, especialista em notarial registral pela EPM, membro da Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário. Também o currículo é gigantesco, não dá para apresentar, mas eu só digo o seguinte para o doutor Henrique Ferraz de Mello. Ele foi advogado, foi magistrado, né, agora é oficial. Muito obrigado, doutor Henrique, pela presença aqui também. Espero que essa seja a primeira de inúmeras lives que façamos juntos. E o doutor Heitor Ronaldo Freitas, nosso amigo, membro da Adnotari, membro fundador da Adnotari, advogado, especialista em direito notarial registral pela Universidade de Coimbra, o Senor, especialista em direito imobiliário pela EPD, um sujeito que eu não tenho palavras para definir o que é esse sujeito, Ralph. O cara tem um coração gigantesco e uma mão para fazer um churrasco, Ralph, que eu nem te conto. Mas vamos para frente, vamos passar a palavra imediatamente ao nosso querido amigo Ralph de Barros Monteiro, para que ele faça suas ponderações sobre o tema como expositor. Depois eu passo a palavra para o doutor Henrique e, posteriormente, eu passo para o nosso querido debatedor, que é o doutor Heitor de Freitas. Tá bom, Ralph? Tudo bem? Claro, como vocês quiserem. Na verdade, prazer enorme estar aqui, né, Marcos? Você é um brother que já era brother antes de ser brother, né? Porque a gente já se conhecia, mas não tinha contato pessoalmente até aquele dia, né, da nossa pós. Inclusive, foi justamente no início da quarentena, lembra? Exato, foi em cima da Pinta ali. E é um prazer enorme estar com vocês aqui, agradecer a você, que é um sujeito que eu admiro demais e gosto mesmo. Exagerou um pouco nas palavras, mas aí é por conta da amizade, eu sei. Agradecer a Mônica também, que está sempre aí no suporte, no amparo, né? E
intermediando tudo. Mandar um abraço também aí para o Heitor, para o doutor Henrique, que é, além de ser um amigo, a gente já se encontrou algumas vezes, mas é uma pessoa que eu admiro demais. Eu nem preciso falar do livro dele, né, que eu acho que deve ser certamente o melhor livro, né, no Brasil. É difícil a gente falar porque, sim, tem outras pessoas que escreveram e se debruçaram, né, o Brandelli, né, mas, assim, fazer um livro sobre esse assunto é uma coisa dificílima. Eu estou falando isso porque você sabe que eu estou escrevendo, fazer o meu curso de registros, todas as matérias, e vou dedicar um pedacinho dele no RI para falar de usucapião extrajudicial, mas a verdade é que não vai chegar mais nem aos pés de nenhuma obra dedicada ao tema, né? Vai ser uma coisa mais en passant. Então, dizer que o doutor Henrique também foi juiz, né, da Vara de Registros, passou por lá, que eu sei. É um prazer enorme estar com vocês aqui e para falar, né, desse assunto aí. Então, se eu puder fazer algumas considerações, eu não sei aqui, eu estou com medo de estourar um pouco o tempo, eu pretendo ser meio né, falar de forma mais sucinta, e aí, pelo que eu entendi depois, discutir com vocês e ver o que a gente... algumas questões mais polêmicas, né? Mas me fascina muito, Marcos, uma coisa que, aliás, se não me engano, o doutor Henrique fala também, mas uma coisa que me fascina demais, e eu sempre que posso falar isso, toda vez que eu estou com o Arthur, toda vez que eu vou participo né, com o Dr. Dipp, eu tenho oportunidade de falar, uma coisa que me fascina muito é esse fenômeno, né, que a gente vive, aliás, não é de agora, mas que é a chamada desjudicialização dos procedimentos, né? E a desjudicialização, ela não é apenas, a gente entende às vezes de forma muito restrita como retirada de matérias do poder judiciário e entrega ao extrajudicial. E eu vejo a desjudicialização, e eu tenho um defeito de discurso para falar, vocês vão perceber, dificuldade em falar a palavra desjudicialização. Se eu falar rápido, eu me travo. Mas eu vejo com muito entusiasmo, e, na verdade, a desjudicialização ela é um fenômeno muito mais amplo, porque ela não é apenas tirar do judiciário e dar ao extra, né? Talvez seja a forma mais importante, isso eu acho que não tem como negar. Mas a gente encontra desjudicialização em outras áreas, desde as medidas que hoje são chamadas conciliatórias, lato sensu, do Código de Processo Civil, até, por exemplo, com a reforma trabalhista, que tem medidas extrajudiciais de composição de litígios coletivos. Quer dizer, mais, eu vejo como uma coisa maior. E como juiz, eu nunca tive muito apego, né? Uma coisa que normalmente os juízes sentem, falam, não, mas está tirando isso do judiciário, e isso é matéria nossa. E eu nunca jeito. Eu acho que a desjudicialização ela é muito boa, né? O judiciário está em uma crise, a gente vive uma crise, principalmente no estado de São Paulo, com varas extremamente assoberbadas. Veja, números atuais, e eu posso falar bem disso, porque o meu final, dos 4 juízes que cuidam de usucapião, o meu é o pior, de longe. Mas da primeira e da segunda vara, né? Eu estou na primeira, eu tenho mais ou menos 7.500 usucapiões para tocar. Quer dizer, é um número muito grande, né? Então, a desjudicialização ao usucapião extra, ela vem aí em extremamente boa hora, né? É um fenômeno antigo, porque o próprio Código Civil de 2002, ele já tem uma desjudicialização que passa despercebido por muita gente. Mas o artigo 5º, parágrafo 8, trata da emancipação, e a emancipação voluntária no Código de 16, ela demandava homologação judicial. E isso não acontece no sistema atual, né? Então, nós temos um procedimento absolutamente extrajudicial, em que as pessoas vão num tabelião de notas, lavram o documento notarial e vão fazer o registro e vão emancipar o menor. Além disso, veio depois, né, sequentes leis, como a 11.441, né, o embrião, talvez, de tudo isso. Depois, a lei de 2009, né, se não me engano, a Minha Casa Minha Vida, não acho que lá seja exatamente uma modalidade de usucapião extra, porque ali você fica restrito a uma coisinha, uma parcela muito pequena, né, que seria a usucapião
extrajudicial daquelas de interesse social, quer dizer, é uma coisa muito pequena. Então, de fato, o grande marco foi o Código de Processo Civil. E não vai parar por aí, porque a gente tem aquele projeto de alteração do regime também feito, regime matrimonial, que, se Deus quiser, também vai passar a ser feito fora do judiciário. Não faz muito sentido na minha cabeça, por exemplo, duas pessoas que conhecem, convivem, casadas e que tenham que se justificar para um juiz de direito e explicar para ele, olha, eu quero mudar o meu regime por isso ou por aquilo, quer dizer, não faz muito sentido isso, né? E pelo que eu andei vendo do projeto que tramita, se não me engano, está parado no Senado. Agora eu não lembro, faz tempo que eu não vejo isso. Não há problema nenhum, não há empecilho nenhum em que isso se faça de forma extrajudicial, né? Inclusive porque os casos de regime de separação obrigatória estão preservados lá. Mas, em face desse quadro, eu acho que a usucapião extrajudicial ela é absolutamente essencial. Quando esses últimos anos eu passei na presidência, aliás, trabalhando justamente no Conselho Superior, né, como você sabe, e quando eu saí e deixei a vara, agora eu voltei, mas quando eu saí da vara, nós estávamos justamente fazendo reuniões com alguns notários e com alguns registradores aqui. Eu lembro, pelo menos, eu me lembro que a Bia participava, a Bia Fulan, o Takeda, quer dizer, tinha uma galera muito boa e os juízes de registros tentando fazer pegar, né, funcionar, que acho que é o desejo de todo mundo, né, fazer a usucapião andar, é o extra, né. E na vara de registros, inclusive a pedido da Tânia, eu redigi um modelinho que nós adotamos em todas as duas varas, mas em todos os finais, que é um despacho inicial, e acho que é uma forma de contribuir para o usucapião extrajudicial, mas o despacho inicial, depois que o processo vai para o cartório, depois que o processo vai para o MP, a gente dá um despacho inicial já perguntando se a parte não tem interesse de paralisar o processo e de repente, remeter, né, levar para a via do extra. Sim. Então, é uma forma que vai ajudar, vai nos ajudar. Sim. E acho que pode estimular. Ralf, deixa eu te interromper rapidamente. Sim. Que a Mônica já puxou minha orelha aqui, já mandou uma mensagem dizendo assim, eu vou te matar, desgraçado, porque pela dinâmica do evento, eu tinha que ter passado a palavra primeiro para o Heitor, mas mas foi bom você falar isso. Toda essa estrutura, e é verdade Sim. O que o Ralf está falando, uma coisa muito importante que o professor Ralf fala, que eu sempre comento também em sala de aula, Ralf, que eu falo o seguinte, o nosso sistema jurídico, ele adota o modelo profilático, né? O modelo para prevenção dos litígios. Então, a esfera extrajudicial tem uma responsabilidade na promoção da manutenção da paz social muito grande, né? Então, os notários, no exercício das suas funções, os registradores, no exercício das suas funções, de modo algum podem errar para não gerar nenhum tipo de litígio que vá assoberbar o Poder Judiciário. E muitas vezes a gente observa no Poder Judiciário que aquela situação jurídica, né, que está sendo discutida, se tivesse sido realizada no extrajudicial, possivelmente não haveria aquele litígio, né? Então, eu acho que essa ponderação que o Ralf fez nesse momento é muito bom de introdução do nosso tema. Peço perdão, Ralf, pela confusão. Passo imediatamente a palavra para o Heitor de Freitas, para ele jogar já bomba em cima de vocês de questionamentos, para a gente poder direcionar os estudos de hoje, tá bom? Desculpa, Ralf. Heitor, a palavra é tua. Vamos lá. Doutor Ralf, boa noite. Prazer integrar aí esse bate-papo, essas reflexões sobre uso capião, com o doutor Henrique também. Um grande abraço, querido doutor Henrique, nosso mestre aí da uso capião extrajudicial, como bem disse o doutor Ralf, com uma obra significativa e para mim a mais completa aí sobre o assunto, nos socorrendo na época ainda em que caminhávamos sobre alguns espinhos, né, sobre um sistema de uma uso capião recente, com uma redação ainda que deixava a desejar, porque
o grande entrave era a exigência da concordância expressa do titular de direitos reais, enfim, e ali já foram abertos alguns caminhos, né? E eu acho que a ideia de hoje, desse evento, é que a gente possa, de fato, responder aí os grandes embaraços, ou pelo menos refletir os grandes entraves da uso capião extrajudicial, e a presença do Dr. Ralph nesse sentido vai ser muito importante, porque as nossas experiências, principalmente a experiência jurisprudencial da uso capião judicial, é que vai nortear aí as interpretações do extrajudicial, com certeza, né? A gente já tem uma jurisprudência extremamente sedimentada e robusta nesse sentido, então vai ser muito importante, de fato, essa visão do juiz de direito. E o doutor Henrique, por seu turno, né, o registrador com já uma experiência gigantesca aí, enquanto juiz, e agora, já há algum tempo, exercendo atividade de registrador com excelência. Então, tenho certeza que, ao lado também do querido Dr. Marcos Ikunaga, a gente consiga aí refletir e responder o máximo de questões que vão surgindo, né? Doutor Henrique, quer fazer alguma consideração antes ou vamos tocar já para os trabalhos aí para... Olha, para mim, eu dispenso maiores comentários, agradeço o convite. Eu sei que houve algum exagero em relação à minha pessoa, eu estou aqui para colaborar com vocês, e de forma que eu estou à disposição. A gente pode até começar já. Então vamos lá, vamos trabalhar. Os temas que eu sugeri aqui, inclusive encaminhei para os senhores na parte da tarde, são indagações que a gente vem coletando ao longo dos eventos que a Ad Notari pratica, né? E de colegas, de e-mails, de mensagens que a gente recebe, que a gente percebe que ainda que tenhamos norma de corregedoria, provimento, o universo da advocacia, né, ainda tem entraves em questões aí pontuais. Mas eu quero convidar os senhores, antes da gente falar aí da uso capião extrajudicial como norma geral, como uma situação geral, falar sobre os reflexos da uso capião extrajudicial, da pandemia da Covid-19, né? Como diz aquele cara da televisão, achou que a gente não ia falar de pandemia? Achou errado. Então, assim, eu quero saber dos senhores qual é a opinião com relação aos reflexos da pandemia na condução da uso capião, na prática dos atos, no cumprimento dos prazos. A gente sabe que tem muitas serventias que o processo ainda é físico, né? Que não digitaliza a uso capião assim quando você prenota no registro de imóveis, e acaba que sendo um processo físico. A gente estava falando há alguns minutos da questão do processo físico. E para o advogado, essa condução, esse cumprimento dos despachos, das determinações, a gente sabe que pode ser que o advogado integre um grupo de risco, né? O governo federal não atribuiu a atividade da advocacia como atividade essencial. Para o lado também dos titulares de direitos reais, que são notificados pelo registro de imóveis, eu aplico o artigo 216A no parágrafo que diz que há uma presunção de concordância, né? Então eu vou ter a preclusão do prazo para impugnação nos tempos de pandemia. Então eu gostaria de ouvir dos senhores as opiniões a respeito desses reflexos. Quem começa com o doutor Henrique, e aí depois eu passo para o doutor Ralph. Olha, eu tenho a honra de começar depois do Dr. Ralph, né? Porque também venero demais, um professor sensacional. Só tenho que ficar aqui envaidecido de compor essa mesa. Doutor Henrique, eu estava esperando o contrário, viu? Mas vamos lá, eu vou dar uma opinião. Na verdade, me preocupa, né, a situação toda, e a gente tem lá os dois provimentos, o 7 e acho que o 7 e o 8, né, agora, de 2020, da nossa geral. Eu ando preocupado com os meus processos,
porque os digitais estão correndo, já desde o início de maio, os prazos estão fluindo. Os físicos não, né? Infelizmente, lá na Vara nós temos muitos processos físicos ainda, muitos mesmo. Esses estão suspensos e me preocupam um pouco menos, né? Me preocupa, por outro lado, por eles estarem parados, digamos assim, porque quando retornar, não vai ser fácil seguir. Agora, isso que o Heitor falou, de fato, é complicado. Pensando sob a ótica do judicial, eu sei que vai haver, e já estão ocorrendo algumas dificuldades, até pelo número que eu tenho percebido de despachos, e quando eu digo despachos, despachar, o velho despacho com o juiz, com a quantidade de despachos que eu tenho marcado, né? A gente tem feito por agendamento, e eu tenho despachado numa quantidade muito maior do que o início da pandemia. E justamente por diversos motivos, porque os advogados têm dificuldade em cumprir algumas coisas e são muito... aliás, são alegações e são motivos que são muito razoáveis. Por exemplo, a dificuldade em obter uma determinada certidão de objeto em pé, não sei de onde, um determinado documento cuja ordem tenha partido lá da gente, quer dizer, é muito razoável, né? Então, eu tenho concedido e tenho sido muito mais, digamos que, muito mais tolerante com a concessão de prazo, prolongando, né? Aí aumentando e dando mais 5, mais 10, mais 15, do que eu normalmente sou. Eu tenho uma diretriz que eu acho que eu sigo por uma questão de política minha mesmo, para controlar os feitos. Nós temos uma quantidade muito grande e muitos processos que são abandonados, então eu costumo ter um rigor maior com extinções, mas nessa época, por exemplo, eu não tenho feito isso com uma frequência muito grande, porque eu tenho recebido toda a sorte, inclusive esses argumentos que o Heitor falou, de, olha, não posso me expor, não consigo sair, não consigo fazer isso, não consigo ir atrás. E eu imagino que para o Extra a dificuldade exista, a começar pela contagem dos prazos, quer dizer, eu não sei bem, eu não tenho uma ideia formada se os prazos deveriam estar suspensos, estão suspensos ou devem se contar em dobro, quer dizer, eu não sei o que é o ideal, né? Mas certamente deve haver, e não só para o registrador, ou melhor, não só para os interessados, mas para o registrador, uma dificuldade também em determinar algumas coisas. Por exemplo, imagine aí a gente chama de emenda, né? Eu não sei se tecnicamente dá para falar em emenda, mas certamente o oficial tem poder para demandar, pedir, requerer alguma explicação, alguma complementação, mormente porque é um pedido que vai ser assinado por um advogado, mas como é que isso vai ser cumprido também na esfera do Extra? Eu acho que a nossa situação é a mesma. Então, o registrador imobiliário está numa situação difícil. E o tabelião também, porque como é que vai fazer a ata notarial? É verdade que a Corregedoria regulamentou, e eu até estudei um pouco mais, com mais cuidado isso recentemente, porque eu fiz aqui não me lembro agora, mas eu fiz uma live sobre a nova sistemática, né, até acho muito bom, muito bacana, porque está tudo sendo feito de forma eletrônica, por videoconferência, e as escrituras públicas hoje, por exemplo, podem ser feitas aí, não com todas as partes juntas, né, mas com elas, uma aqui, uma parte aqui, depois colhe-se a manifestação da outra parte em separado, né. Tem algumas críticas a isso também, porque acho que deixaram a fé pública do notário de lado, mas... e cria, né, uma territorialidade que até então não havia. Mas como é que vai se fazer no caso da ata notarial da uso capião? Até acho que é viável uma videochamada para ouvir pessoas, mas será que na prática isso funciona? Eu realmente não sei. Diligência, dá para fazer diligência? Não sei também se vai ser possível, né? E partindo-se do pressuposto que a ata notarial deve chegar para o registrador da forma mais completa, eu tenho uma opinião pessoal, que a nossa ata notarial ela deve ser vista muito à luz do Código de Processo Civil, quer dizer, aquela ideia do Brandelli, né, e que está correto, a gente sempre fala, né, que a nossa ata é uma ata de presença, mas eu acho que à luz do CPC, como forma de prova, a ata notarial ela deve ter uma abrangência maior, então, e eu sei que nisso não é todo mundo, se não me engano, até o doutor Henrique vai concordar e concorda com isso, ela pode até ser, de certa forma, opinativa para o registrador e conter um pouco de opinião, alguma coisa nesse sentido. Se não me engano, como a Espanha faz, alguns outros modelos, o doutor Henrique me corrige, porque eu realmente agora estou dando uma pescoçada e chutando aqui, mas
na minha opinião, é muito preocupante, Heitor. Eu acho que eu não tenho resposta, realmente eu não sei. Eu sei que eu tenho agido com muita cautela e muito preocupado com a condução dos processos. Doutor Henrique. Bom, mais uma vez agradeço. E realmente essa questão da suspensão ou não dos prazos, ela desperta uma atenção e uma dedicação. Nós, registradores, estamos processando os pedidos do Capião normalmente. Eu recebo aqui em casa os processos, despacho aqui em casa. Semanalmente vem um motoboy, né, traz os autos, lembrando os velhos tempos de juiz, da saudosa vara de registros públicos, né, e examino com vagar o processo, despacho. Agora, as atas notariais, elas têm vindo, mas é como o doutor Ralph disse, não vi nenhuma sendo lavrada agora no período de pandemia. Não me chegou às mãos nenhuma ata nesse período. Eu imagino dificuldades realmente de colher prova no local, que me parece que é essencial, porque a ata notarial é um documento que vai forrar ao Capião e dar ao registrador de imóveis uma segurança mínima necessária para bem poder processar o pedido, sem prejuízo da oitiva de testemunhas, realização de perícia. Mas a ideia, que me parece que advém da lei, é de justamente encurtar o processo, de dar maior celeridade e de concentrar os atos justamente na fase inicial, que é a fase, vamos dizer, primária da qualificação. E essa fase primária de qualificação, que eu falo primária, porque é uma qualificação que me parece que é contínua. E, como eu costumo dizer, a Capião Extrajudicial, ela tem um quê de diferença em relação ao judicial, porque o registrador ele imprime uma qualificação permanente. Falo isso por conta do fato de ter que examinar a documentação não apenas no início, como também de forma superveniente. Um exemplo claro, eu tenho um confrontante que foi arrolado pelo requerente de uma maneira, com um nome diverso, e vai-se no local, na notificação, descobre-se outro nome. É outra pessoa, ou então que aquele nome diverge daquele nome que foi indicado no requerimento. Então, isso é uma conferência. O oficial tem que estar atento e conferindo para saber, afinal, quem é o confrontante, quem é o titular de direito real. Quer dizer, houve alguma transmutação da propriedade durante o curso do pedido do Capião? Quer dizer, isso vai constar do memorial descritivo? É um confrontante de fato que deve ser notificado? Quem é aquele confrontante que deveria ser e não foi? Quer dizer, é uma conferência constante, contínua. E o cruzamento de dados também é feito permanentemente. Então, realmente, eu estou com o Dr. Ralph. Acho que nós temos uma dificuldade hoje, prática, para poder fazer com que a prova do processo se realize, principalmente a prova no local. Assim que eu penso. Mas sempre... Desculpa, tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Desculpa interromper, viu, Heitor? E essa questão, Henrique, da possibilidade, dependendo da situação, evidentemente, onde o sujeito tem título, vou imaginar numa situação de uso capião tabular, seria, nesse caso, necessário ata notarial, ou a gente poderia pensar naquela tese da facultatividade da ata notarial nesse sentido? Outro dia eu vi uma live do registrador de imóveis lá do Paraná, o Francisco Nobre, doutor Francisco Nobre, e ele comentou o seguinte: ele exige que a ata notarial tenha o atestado do tabelião de notas de que aquilo é posse. E aí eu entro na minha tese, né, que eu coloco no meu livro, inclusive, que o tabelião de notas não tem esse poder de fazer uma verificação de situações de fato, né? Reconhecer direitos de situação de fato. Assim como ele não faz na união estável, ele não poderia fazer também
numa situação de posse, porque ele não sabe se aquilo realmente é uma posse, se aquilo é uma detenção, se aquilo é uma posse e os possessiones e os possidendi. Como é que fica nessa questão da usucapião tabular, onde eu tinha registro, onde eu tinha título, foi declarado ali a anulação daquele meu registro, eu seria obrigado a me onerar em fazer uma ata notarial, sendo que eu já estou no imóvel há 5 anos? Há uma controvérsia a esse respeito. E, aliás, o doutor Dipp já havia salientado essa questão, foi logo nos primórdios da usucapião judicial, logo que foi editada a lei, com aquela redação que o doutor Hélio bem colocou, com aquela dificuldade toda de se exigir a concordância expressa de todos os titulares de direitos reais. Então, essa questão é uma questão muito boa de ser enfrentada, mas, assim, no meu ponto de vista, eu sigo a orientação da vara. A vara de registro tem primado por esse entendimento. Acho que é o entendimento que é o mais, diria que é o mais adequado diante daquilo que a lei estabelece. Ela não impõe, ela não dá uma faculdade, ela impõe uma exigência. O requerimento constará isso, terá tais documentos. E vejo isso também em razão da estrutura que foi montada com base na experiência de outros países. Né? Na Espanha, mesmo, que o Dr. Ralf falou, nós temos a chamada ata de notoriedade, que é lavrada pelo tabelião para fins da usucapião extrajudicial, né? Na concessão da exploração de águas públicas. E o tabelião ali, ele faz exatamente o que a ata notarial aqui no Brasil se predispõe a fazer. Ele se dirige ao local, né, e dá também, ele coleta a prova e dá a sua opinião, o seu entendimento. Existe realmente até também controvérsia nesse ponto sobre se o tabelião deve ou pode dar essa sua opinião. Eu entendo que é possível, porque ele também vai contribuir de alguma maneira para dar a segurança que nós precisamos. Mas é evidentemente que essa questão é controvertida, o seu ponto de vista é plenamente válido, justificável. Na usucapião tabulário, me parece que ainda aí é caso de se exigir, não apenas em razão da redação do artigo 216-A. Eu falo também por conta da necessidade de se demonstrar, naquele período da posse, né, como a posse se fez efetiva. Na usucapião tabular se exige ainda a moradia, né, ou a realização de atos especiais que dizem respeito ao trabalho, né, ao que foi produzido naquele imóvel, se foi feita alguma construção, se houve alguma característica, um plus, para que seja demonstrado ao usucapião tabular. Que, na realidade, né, até acho que o doutor Leonardo Brandelli ele tem razão em pontuar que não se trata de propriamente usucapião tabular, mas usucapião secundum tabulas, porque diversamente o sistema alemão, onde não há necessidade de se demonstrar alguma posse, ou seja, um fato extra-tabular, né, como aqui ocorre no Brasil, que há necessidade de se demonstrar moradia ou aquela realização de uma obra de natureza que tem uma característica produtiva, etc., né? Nós não temos, diversamente da Alemanha, nós temos um outro sistema. E na Alemanha, não. Na Alemanha, nós atuamos conforme a tábula mesmo, ou seja, a pessoa está na iminência ou vai se privar da propriedade, mas já adquiriu a usucapião conforme o tempo da data do registro. Então, eu sei que há controvérsias aí em relação a isso, mas eu fico com essa posição. Fico com essa posição de se exigir ainda assim a ata notarial. Mas coloco aí o tema que é muito interessante a debate, os demais.
Obrigado, doutor Henrique. Antes de passar para o doutor Ralfo, nós já temos alguns precedentes no Conselho Superior da Magistratura sustentando a necessidade, a obrigatoriedade da ata notarial, mas analisando o conteúdo dos julgados, dá para perceber que eles não atacam, não enfrentam a questão da natureza jurídica, do conceito, dos elementos de uma ata notarial, limitando ali a obrigatoriedade ao texto da lei, né? E eu acho que essa questão da ata notarial, a gente vai reacender essa chama da necessidade ou não diante da ata notarial, por exemplo, vazia de conteúdo, né? Que seria a minha segunda indagação, e já passo para o Dr. Ralf. Por quê? Porque a lei ela fala que que é necessária a instrução com a ata notarial, né? Pegando o gancho, por exemplo, dessa época de pandemia, como bem ressaltado pelo Dr. Ralf, a gente vai ter ata notarial sem robustez nenhuma. É possível que o tabelião de notas, você requeira uma diligência no imóvel e fala, não dá para ir, meu amigo, né? É possível também que você, eventualmente, requeira a oitiva de testemunhas e, de igual modo, né, até por uma questão de proteção, de risco sanitário, ele também não ouça. Já deixa um gancho se, como meio de prova, o tabelião ele tem uma faculdade de deferir essas provas ou ele tem uma obrigatoriedade de atender a produção das provas na ata notarial. Mas deixo aí o gancho para depois. Agora, eventualmente, diante de uma ata notarial de conteúdo vazio, doutor Ralf, ali o registrador, e até mesmo num processo de dúvida registral, né? Qual seria a conduta? Manda complementar a ata notarial? Se o processo tiver uma robustez, tiver outras provas, declarações, ele pode fazer o seu convencimento de acordo com as demais provas dos autos? Como proceder nesse sentido? Porque eu acho que talvez aí que é o pulo do gato, talvez que aí é o calcanhar de Aquiles lá na frente, para a gente defender a obrigatoriedade ou não, ou a facultatividade da ata notarial. Porque a partir do momento que você começa a aceitar ata notarial com conteúdo vazio, que é mera reprodução de documento, que é mera reprodução de declaração das partes, isso vai enfraquecendo o Instituto a ponto de lá na frente, eventualmente, o Tribunal de Justiça possuir até um entendimento diverso, né? Então, Heitor, eu vou até... eu acho que para discutir isso daí, a gente tem que partir de alguns pressupostos. Eu aproveito até o que o doutor Henrique falou para dizer e dar meu pitaco em relação a esse, primeiro ao conteúdo, né? Para falar depois da questão da ata sem conteúdo. Mas, em tese, teoricamente, eu sempre fui da opinião, e continuo sendo, de que a ata notarial, quer dizer, a leitura de uma ata notarial, ela tem que ser feita a partir da conjunção do 216A, inciso 1, e do artigo 384 do CPC. Eu sempre vi a ata notarial como algo mais amplo, aceitando, né, o que o Brandelli fala de uma ata de presença, aproveitando o que o doutor Henrique confirmando do direito espanhol, mas a impressão que eu tenho é de que não só ela é obrigatória mesmo, tá, por todos os motivos que o doutor Henrique falou, como eu vou um pouco mais longe. Eu acho que para dizer, por exemplo, que há animus domini, né? Isso significa que vai ou será necessário aí um juízo de valor, que eu acho que o tabelião pode fazer. Eu acho que ele deve fazer para municiar o máximo que puder o nosso registrador. E eu digo uma coisa que eu sugeri na vara, tá? E sugeri para o Benáquio, sugeri para a Tânia, para que nós constássemos nos enunciados que adviriam dessa comissão que nós criamos lá, que é o seguinte: caso não seja para mostrar aqui como eu acho que a ata é imprescindível, né? E está aberta a discussão, até porque o meu amigo Kikunaga aí tem muito bons argumentos para se opor, né? Até li já o livro dele, essa parte já mais de uma vez, mas que é o seguinte: eu venho sugerindo
que nós, num eventual fracasso do processamento extrajudicial, que nós aproveitemos no judicial a ata notarial. Quer dizer, quanto mais for possível fazer no extra, a gente reaproveita no judicial. Então, por algum motivo, não deu para notificar todo mundo, não encontrou todo mundo, quer dizer, houve algum problema lá. Bom, puxa essa ata para o judicial e a gente dispensa a citação desse, informação daquele, quer dizer, o que for possível. Né? Eu me lembro que não tem muitos anos, o doutor Naline foi na vara, quando corregedor, e conversando, né, meio informal, né, de uma maneira mais oficiosa, ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele falou, vocês têm que processar a uso capião no limiar da nulidade, que parece uma coisa estranha de se falar, e depois eu entendi o que ele quis dizer. Quer dizer, a gente tem que fazer o processo fluir, e de vez em quando, e isso é uma coisa que eu acho que o registrador ele não pode, por conta, né, das garantias que o juiz tem, para ele fica numa situação mais delicada, mas o recado foi, processa o uso capião, sem nenhuma nulidade, mas ali no limite, abrindo mão do que é possível para ela andar. Então, acho que esse é o primeiro pressuposto. O segundo grande pressuposto, Heitor, é que essa dificuldade que você colocou, ela não é uma dificuldade só do extra hoje, ela é uma dificuldade do judicial também. Quer dizer, cumprir as determinações. Né? Então, nós temos lá a ata, no meu modo de ver, ela é obrigatória, e eventualmente vai acontecer de ela só ter mesmo reprodução daquilo que foi apresentado de forma documental. Mas vá lá, imaginemos que a gente ainda tenha mais o depoimento do requerente, eventualmente vai bater no registrador, e o registrador vai falar, poxa, falta coisa, ou seria melhor ouvir tal e tal. Eu também nunca vi problema para nós termos 2 ou mais atas, eu acho que não há nenhum impedimento para isso. Então, que seja determinado pelo registrador, depois, for o caso, olha, precisa ouvir o fulano de tal que se mudou, ou precisa ouvir o vizinho tal, sem prejuízo dele, que ele é o destinatário da prova, sem prejuízo dele, eventualmente, ter outros elementos para isso. Mas o que eu quero dizer é que, formalmente, hein, eu acho que a ata tem que ser feita, tem que ser lavrada, nem que seja com esse mínimo de conteúdo. Tá? E só para dizer uma coisa muito interessante, o conselho, né, e eu fui justamente o lugar que eu fui trabalhar lá, né, com o doutor Getúlio, na presidência de Direito Público, nós, desde o começo, até porque eu era um dos mais interessados no assunto, eu propus, desde o começo, que nós entendêssemos, né, e conversamos lá com os assessores da corregedoria, na época o Benáquio estava, o Tossi já estava, com os assessores do privado, do crime e tal, já combinamos lá, olha, a ata é indispensável. E mais, como você falou, Heitor, na verdade, não foi discutido as questões de fundo. Tudo aquilo que foi colocado de óbice à ata não foi conhecido, porque basicamente o que se sustentava é que ela é inconstitucional. E o Conselho não pode entrar num recurso de dúvida nessa discussão. Quer dizer, não dá para ele discutir constitucionalidade ou inconstitucionalidade do Instituto lá. Então, você tem toda a razão. As posições do Conselho hoje são nesse sentido da obrigatoriedade, ponto, sem ter enfrentado uma eventual discussão mais aprofundada sobre o assunto. Tá? Mas, para responder de forma curta e grossa, que eu acho que eu divaguei demais, mas o que você perguntou, acho que a ata é imprescindível, tá? Acho que é uma discussão, eu sei que, por exemplo, o Marcos tem muitos argumentos, eu já ouvi de outras pessoas também que sustentam a prescindibilidade da ata, mas eu continuo achando que da forma que o direito positivo está, primeiro, não há afronta ao direito constitucional, não há uma inconstitucionalidade, e acho que ela mesmo que não tenha substância, ela é formalmente obrigatória. Ela vai postergar, de repente, o trâmite da uso capião extrajudicial, porque o registrador vai precisar de mais elementos. Mas, repito, é a mesma dificuldade que eu tenho hoje em determinar uma produção de prova ou determinar uma diligência. Acho que nós estamos no mesmo campo, tá? Maravilha. Obrigado. Vamos falar agora sobre direito material um pouquinho. O projeto de lei 1179/20, que é o que dispõe sobre o regime jurídico aí das relações de direito privado diante da... Oi? Heitor, Oi? Posso só interromper um assunto?
Deve. Eu vou mandar só meu abraço para o Ralph, meu abraço para o Henrique, meu abraço para você, para todos da Dinotari. Eu vou precisar sair, que eu vou dar aula agora para a turma de Goiânia, tá bom? E aí eu peço perdão a vocês, não vou poder ficar para os debates, mas fiquem com Deus, meus queridos. Um abraço. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Um abração. Boa aula. E aí, então, dentre as diversas relações jurídicas aí de direito privado que esse projeto de lei afeta, lá num artigo específico, até às vezes deixado de lado muito nos debates que a gente está vendo sobre o PL, não se fala sobre a questão da suspensão do prazo prescricional da uso capião, né? Então, o texto, ele fala que suspendem-se os prazos de aquisição para propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de uso capião até dia 30 de outubro de 2020. Aí a questão que surge, que eu queria compartilhar com os senhores, é sobre a constitucionalidade, sobre a pertinência do legislador nesse projeto de lei, que, segundo me consta, ainda continua no texto do substitutivo do Senado, que foi para a Câmara em segunda votação. Está aqui o doutor Marcos Prado, que está acompanhando bem esse projeto de lei, e se eu estiver falando algum impropério, por favor, me corrija. Está em fase de sanção, né? Foi isso que você disse? Já? Já. Já foi? Então, tá para ser sancionado. Ótimo. E permanece, pelo menos pelo que eu tinha verificado, esse artigo do uso capião. O uso capião, modo originário de aquisição da propriedade, né? A gente tem o direito à propriedade como garantia constitucional no caput do artigo 5º, essa prevalece nos incisos, a questão da função social da propriedade, moradia como direitos sociais previstos no artigo 6º. A uso capião, por exemplo, especial urbana, ela tem uma matriz constitucional, então uma lei ordinária poderia suspender, porque a uso capião, a prescrição aquisitiva, não é uma simples prescrição, por exemplo, da extintiva, que eu creio que o legislador se preocupe mais com a relação de créditos, de dívidas, né, em período de pandemia. Você exige posse qualificada, né? Por que o legislador tem essa intenção de cuidar da suspensão do prazo da prescrição para fins de uso capião, né? Haveria uma interrupção, nesse caso, da posse, e aí o pressuposto geral das diversas modalidades de uso capião é a posse ininterrupta, é a continuidade dessa posse, né? Também questiono, senhores, se o possuidor, nesse período de suspensão do prazo prescricional, se ele não estaria, de certa forma, vulnerável em relação ao titular do domínio, né, que teria um tempo maior, de repente, para tentar interromper essa posse ad uso capionem, de repente por uma ação de reintegração de posse, né? Então, eu queria, e também uma última questão aqui, sobre a suspensão da uso capião. Tá, ele quer proteger a propriedade privada nesse momento de pandemia, de eventual esbulho, de eventual turbação, mas a gente já está falando de uma continuidade, e atos violentos, clandestinos, né, via de regra, assim como atos de mera permissão e tolerância, não induzem posse. Então, no meu ponto de vista, eu acho que, enfim, seria desproposital? Eu acredito que sim, mas eu quero a opinião dos senhores, para a gente poder refletir. Doutor Henrique. Muito bem. Bom, estando aqui, doutor Ralph, e você, fica difícil fazer essas colocações, né? Muito bem. A declaração de constitucionalidade realmente não cabe na esfera administrativa, o doutor Ralph já falou, né? Mas, do ponto de vista
acadêmico, em artigos de debate, desculpa, eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade numa causa legal de suspensão da prescrição. O Câmara Leal, aliás, aquele livro dele, que eu acho magnífico, né, sobre a prescrição, ele trata muito bem desse aspecto. Né? Não ocorre prescrição por obstáculo legal ou judicial. Qual é o obstáculo legal? É justamente essa causa suspensiva que nós estamos tratando. E outra, nós temos força maior, né? Que é uma causa impeditiva, independentemente de qualquer previsão normativa especial. Nós já temos essa previsão no Código. Se eu tenho aí uma pandemia, uma guerra, vamos dizer assim, no sentido extremo, né? Como é que eu vou poder exercer o meu direito sem sacrifício da minha própria condição de agir? Ou seja, eu não posso me socorrer de outra via judicial, a não ser essas que acabaste de falar, mas mesmo assim, eu, como titular do domínio, a rigor, né, eu não tenho um meio de bem poder, nesse período, exercer esse direito se eu não posso me socorrer de uma prova testemunhal que eventualmente esteja aí totalmente afastada do meio social. Né? As testemunhas, por exemplo, podem não estar mais nos locais que costumavam estar, adoeceram, há justamente esse impedimento de contato, né, social. Quer dizer, não há como sair da sua residência, seja porque a pessoa tem já alguma predisposição ou tem alguma idade avançada. É uma situação complexa. Com relação aos meios de defesa da posse, me parece que o ordenamento jurídico já dá alguma espécie de tutela, apesar de não ser a tutela mais apropriada, que é aquela do esforço imediato, se for realmente proporcional, enfim, se essa reação for inevitável, evidentemente socorrendo-se aí dos auspícios da autoridade policial, como é um exemplo de uma violência, uma ameaça. Quer dizer, é uma situação que, a meu ver, não gera aí uma inconstitucionalidade. Em princípio, não vejo isso, mas dou aqui acho que a palavra do Dr. Ralf aí é importante, Luiz da Vara vai poder também dizer melhor a respeito. Por favor. Eu concordo muito com tudo que o doutor Henrique falou, e eu vou até além. Eu já tinha pensado nessa questão da inconstitucionalidade, e eu tenho estudado bastante o projeto, acompanhado também, desde que foi proposta lá pelo Anastasia, né, pelo senador Anastasia, e até por conta, né, das aulas de direito civil, e de mexer em muitas coisas sensíveis, né? E o projeto, ele mexe, né? Por exemplo, na prescrição, ele cria uma prescrição. Não estou falando nem da uso capião da suspensão, mas da prescrição desse período, que vai ser considerado o período da pandemia, que, de acordo com o projeto, se não me engano, ficou 20 de março a 30 de outubro, né? O marco inicial lá, o decreto do nosso estado de emergência. Então, já há, de certa forma, à disposição ali um dispositivo que vai tratar da suspensão da prescrição. E aí mexe e mantém a questão da suspensão também na prescrição aquisitiva, né? E aí, Heitor, a impressão que eu tenho é o seguinte, na linha de conflito, também concordo já de cara com o doutor Henrique, acho que não há nenhuma inconstitucionalidade, e vou dizer por quê. Nessa linha de ponderação dos princípios, ou choque, né, a colidência entre princípios, aí, citando, sei lá, os tradicionais, como o Alexi, o Dworkin, no Brasil, o Humberto Ávila, o ministro Eros Grau, a ideia é a seguinte: de fato, tem direito de propriedade previsto lá no artigo 5º, mas nós temos um dispositivo, que é o artigo 136 da Constituição, que justamente cuida dos estados de emergência. Estado de emergência em que hora nós nos encontramos, né? E o estado de emergência, ele refere restrições a diversos direitos, não só a liberdade de ir, e menciona expressamente, agora eu não me lembro o inciso, mas menciona expressamente o direito de propriedade. Então, acho que dentro dessa questão, e o doutor Henrique falou muito bem,
desse momento de caso fortuito e força maior. E ressalto, o projeto de lei, não me lembro o artigo, é 6º ou 7º. O projeto de lei, tal como foi aprovado, foi encaminhado lá, ele já trata esse nosso período de pandemia, ele já trata como um período de caso fortuito e força maior, quer dizer, um reconhecimento legislativo do momento que nós vivemos. Então, em face desse conflito de direitos constitucionais, né, de um lado uma restrição e de outro lado um direito, em face do reconhecimento de que nós vivemos um momento absolutamente extraordinário, eu acho que não dá para falar em inconstitucionalidade. Aí, ok, vamos imaginar então que seja possível, né, no âmbito judicial, no âmbito do extra, não vai haver problema, porque quando se propõe a ação de uso capião, o entendimento é de que o prazo da uso capião já tem que estar configurado. Então, de lá para cá, nada vai mudar. O problema são os prazos que estão fluindo, né? Acontecer, eventualmente, aí uma propositura, acho que foi isso que o Heitor comentou, a propositura de uma demanda possessória, algo que descaracterizaria a mansidão, pacificidade, pode. Agora, veja, a gente precisa lembrar também que a procedência, a propositura de uma ação, ela não quebra, a princípio, a mansidão e a pacificidade, né? É preciso que essa ação seja julgada procedente. Então, acho que, eventualmente, a gente vai ter que considerar na hora de julgar lá na frente, né? Porque esse problema vai surgir lá na frente, né? Olha, o cômputo do prazo envolveu o ano de 2020. Então, na hora da gente fazer aquela matemática chatérrima, né? Que você faz para saber, tem o prazo, começou aqui, né? Vai ter que considerar esse período de suspensão e eventual tentativa de quebra da mansidão ou da pacificidade, verificar se ele foi legítimo ou não foi legítimo, ou se não foi uma tentativa abusiva de quebrar esses requisitos da uso capião. Heitor, eu acho que vai ter que ser casuístico, mas, a princípio, a ideia do legislador me parece, né? E aqui, sem entrar no mérito de criticar a redação como está, eu até acho que a redação não é das melhores, mas, enfim, o fato é de que a intenção do legislador, eu acho que assim que nós temos que enxergar, foi paralisar esse momento como um todo. Quer dizer, não corre prescrição e, a princípio, eu não posso causar uma ingerência ou algo ilegitimado nesse direito daí na posse da pessoa que está lá e no futuro vai ser a prescribente. Então, acho que tem que ser visto dessa forma. Ok, agradeço. Eu acredito que a gente não consiga finalizar todos os assuntos aí, até mais porque já contamos com quase 50 minutos de evento, mas eu ainda vou procurar trazer aqui umas questões do ponto de vista, agora, talvez mais prático, na condução da uso capião no registro, e o primeiro deles, e a gente já tem essa experiência do judicial, que, doutor Henrique, doutor Ralfo, é a qualificação das partes, numeração de documentos dos titulares de direitos reais, né? Qual é o limite para demonstrar a impossibilidade de apresentação de qualificação, da numeração do RG, da numeração do CPF? Muitas pessoas, associados, às vezes perguntam para a gente, né? Falar, poxa, mas eu tenho o imóvel que tem origem na transcrição, né? Que era Heitor de Freitas, também conhecido como Heitor Freitas, também conhecido como Heitor Ronaldo de Freitas, casado, né? Você não tem o RG, você não tem o CPF, você não... E como conciliar e compatibilizar a deficiência dos dados pessoais nos registros na condução da uso capião. A gente sabe que, por exemplo, para a obtenção de certidões, né, falando do ponto de vista mais prático aqui, se você entrar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para pegar certidões de distribuição no TRF, os primeiros campos são, preencha aqui o RG e o CPF, né? Agora, com a alteração das normas de serviço da Corregedoria, existe a possibilidade de que, se você demonstrar a impossibilidade de coleta de dados, é possível afastar a necessidade de juntada dessas certidões, né? Mas até que ponto também eu gero uma insegurança para o processo? Então, diante disso, eu gostaria de saber dos senhores qual seria o marco, qual seria o limite para que essas certidões, para que a qualificação e as buscas dos endereços
seja dispensada na uso capião? Quer que eu responda, ou doutor Ralf? Por favor, pode ir. Bom, na prática, nós temos feito o seguinte: diante da impossibilidade de obtenção de uma certidão em razão de uma possível homonímia, nós ingressamos no sistema eletrônico de verificação de feitos nos tribunais e costumamos obter informações que são boas. Eu não diria que são totalmente conclusivas, mas que facilitam as buscas. Já encontramos processos, até mesmo inventários, de pessoas que teriam homonímia, mas o próprio requerente acaba indo atrás, né, e descobre que aquelas pessoas que constam aquelas referências no SAG, que é aqui do Tribunal de Justiça, enfim, em outros tribunais existem também essas buscas possíveis, de acordo com esses resultados, conseguem trazer aos autos elementos para que a gente possa não dizer categoricamente, dizer que seja aquela mesma pessoa que constou do registro, mas pelo menos conseguir com que as notificações se façam em relação àquela pessoa. Mesmo assim, tratando de gente que é falecida, há dados no inventário, por exemplo, que nós conseguimos trazer para os autos e até mesmo suplementar essas faltas, de forma que não é assim uma regra absoluta, não há uma solução pronta para todos os casos, mas nós temos conseguido algum resultado em relação a isso. Agora, com relação à exigência de, evidentemente, fazer com que o requerimento conste todos esses elementos, é claro que a gente não pode atuar com essa inflexibilidade se não há nenhuma condição possível de se obter esses elementos. E até existe essa máxima, né? Que ninguém é obrigado a fazer o impossível. Ad impossibilia nemo tenetur, né? Então, a gente não pode se ater a esse conteúdo da norma como se fosse uma predisposição inflexível. Há que agir de acordo com a realidade. Se não é possível obter o RG, não é possível obter o CPF, nós temos que procurar obtê-los de outras maneiras. E se ainda assim não for possível obter, não é caso de se exigir. Pelo menos é o que eu penso. Doutor Ralf? Eu concordo também com o doutor Henrique, estava pensando nisso, porque, e aí eu entro naquilo que eu estava falando, né, desse conselho que o doutor Nalini nos deu em relação ao processamento. Tem algumas coisas, alguns empecilhos que vão surgir, principalmente num país como o nosso, né, em que nós eventualmente lidamos, e lidamos especificamente, eu costumo até brincar, o público, né, a gente tem cada vez menos eu tenho ações de retificações imobiliárias, porque a retificação extrajudicial ela é um sucesso impressionante, né? Eu não tenho quase mais nada, é muito raro despachar alguma coisa. Só que eu sempre brinco que o público da retificação é um público muito diferente do público da uso capião. E o doutor Henrique tem toda a razão, porque a gente vai pegar casos, e nós pegamos casos assim, em que realmente não tem como exigir da parte algumas coisas, né? Algumas informações que literalmente não são encontráveis, ou a gente vai negar um direito maior por força de um detalhe procedimental. Eu sei e compreendo, né? E às vezes eu falo isso e causa uma certa espécie, porque o provimento 65, ele de certa forma, ele literalmente, de certa forma não, né? Ele literalmente equiparou o requerimento com as exigências do Código de Processo Civil. Então, eu sei que tem, né? Existe esse lado também. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte, como o doutor Henrique faz, lá, fazer as buscas por meio... E nós temos ainda mais condições, porque nós temos outros mecanismos judiciais para fazer, e cada vez mais convênios para localizar informações. Mas, num aspecto mais pragmático, eu acho o seguinte, e não é a opinião de todo mundo, mas
o doutor Henrique deu um exemplo muito bom, que é o da homonímia, né? Se no final das contas não for possível, por exemplo, localizar alguma coisa de um titular, de um dono ou de um detentor de um direito real, né? Alguma coisa assim, ou se não localizar o próprio titular do direito, né? Da propriedade, eu acho que tem que partir para o edital. Quer dizer, a gente tem que tentar, sob pena de inviabilizar a uso capião, né? Tanto a judicial como a extrajudicial. Eu acho que chega um momento lá na vara, eu não sei, eu acho que não é do tempo do doutor Henrique, mas nós fizemos, porque foi, aliás, quem fez a redação foi do Josué, e o Josué ele redigiu uma ordem de serviço que nós fomos alterando com o tempo, mas chegou já num ponto em que nós limitamos algumas citações, né, em gerações, para tentar fazer o negócio andar. Então, eu acho e imagino que no Extra seja possível isso também. Vamos supor que não tenha sido encontrado fulano de tal, supre essa carência por meio do edital. Senão, a gente vai emperrar não sei, até dando um palpite aqui, entrando na área do doutor Henrique, mas é que eu acho que realmente essa ideia, essa noção do edital, que eu sempre sigo lá na vara, eu acho que imagino eu, seja aplicável, possa ser aplicada também no Extra. Quer dizer, foram feitas as tentativas, não se localizou alguém, não se localizou fulano, supre por meio do edital, senão a gente vai inviabilizar a uso capião. É o que eu costumo aconselhar os colegas, né, e conduzir nos processos. A gente tem que tomar muito cuidado também, porque a uso capião extrajudicial já é célere, né? A Exato. ideia é otimizar o procedimento, que tenha agilidade aí na tão sonhada declaração da propriedade para o cliente do advogado. E quem passa 5, 6, 7, 8 anos numa uso capião judicial, aguentar 1 ano e meio aí é muito mais cômodo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque tudo é impossível. Então, às vezes, a pessoa não diligencia, né? Não busca meios, como o doutor Henrique mesmo disse, hoje em dia, pelo Tribunal de Justiça, se você colocar o nome da pessoa, não correndo em segredo de justiça, você consegue ter informações. A gente tem que procurar, como advogado, e até pela cooperação, né? O princípio da cooperação, hoje em dia, cabe para todas as partes, e por que não no registro de imóveis também, no processo registral, trazer segurança para o registrador, no sentido de que a parte é diligente, de que a parte busca, de que a parte, de fato, esgotou, como bem disse o Dr. Ralph, esgotou as possibilidades de busca por essas informações. Às vezes a gente percebe que indica o endereço que consta da matrícula, né? Vem uma notificação, vem um despacho, uma intimação para dar prosseguimento, e aí o advogado, o doutor Henrique, vai lá e fala: olha, requeiro a notificação por edital, uma vez que impossível a localização da parte, né? Então, eu creio que o advogado, como a pessoa que atua, né, como no processo, ele tem que ser diligente também e demonstrar que está buscando, né? Não adianta simplesmente você requerer a notificação por edital. Tem também uma outra questão que eu deixei anotada aqui, que é sobre a desistência da uso capião no judicial, Dr. Ralph, Dr. Henrique, ou o pedido de suspensão do processo. A gente está tendo muito problema com relação a isso. Eu não sei se vocês imaginam ou não imaginam, mas o que acontece? Às vezes, lá no Notas, doutor Henrique, lá no Notas, o tabelião fala: olha, eu quero que você desista da ação judicial. Sendo que o texto da lei ele é uma alternativa. Ou eu peço a suspensão ou a desistência, né? Então, às vezes, na ata notarial, você já tem essa exigência do tabelião, dizendo assim: olha, doutor, você precisa ir lá, desistir da ação, e não basta só peticionar, eu preciso ter a homologação com o trânsito julgado, né? E existem casos também que, às vezes, até no registro de imóveis, o registrador ele exige a desistência também, né?
E aí acaba com a possibilidade de depois, num caso de rejeição do extrajudicial, você tem que recolher custas, você tem que começar o processo do zero. Então eu gostaria de saber dos senhores qual é a melhor interpretação desse dispositivo que vem ali no provimento 65 e qual é o momento dessa suspensão ou desistência na ata notarial, no registro de imóveis, no momento da prenotação do requerimento. Doutor Henrique, por favor. Eu vejo cumprir o provimento, né? O provimento é claro aí, diz suspensão é 30 dias, né? Isso é um direito potestativo, a parte pode entender que é caso de requerer em juízo a paralisação do processo e pode entender que não, pode pedir a suspensão. Também acho que não há nenhum conflito desde que o oficial e o juiz estejam sabendo dessa situação. O que seria totalmente inconveniente é processar um pedido na esfera judicial concomitantemente na esfera extrajudicial. E aí poderia daí resultar uma divergência de decisões, né? Poderia haver uma sentença julgando improcedente a ação e uma decisão administrativa declarando o domínio. Eu veria aí com um receio sobre isso. Então, por conta desse fato, parece que não me inspira nenhuma dúvida em realmente acolher o pedido de suspensão da parte, se esse for o caso, ou do juiz também, não sei, o doutor Ralf vai falar melhor, também de suspender o processo judicial até ultimar o extrajudicial, enfim, que seja dado prosseguimento, e acho que não haveria nenhuma incompatibilidade. Doutor Ralf? Eu também acho, estou com o doutor Henrique, acho que não tem nenhuma incompatibilidade. Eu acho que, aliás, o que tem acontecido bastante é a parte informar. Eu tenho suspendido numa boa, não como juiz, eu não acho nem que compete a mim, até porque isso está regulamentado. Acho que não dá para exigir desistência e aí depois esperar trânsito em julgado. Eu acho que não é o caso. Então, e tem acontecido comigo mais no sentido, como você falou, Heitor, até por uma atenção da parte, avisar o juízo que está correndo uma outra usucapião, se é que não começou naquela forma que eu estava falando no início, do despacho inicial que nós temos dado, né, perguntando se há interesse nesses casos. Quando a parte mostra interesse em tentar a via do extra, a gente suspende o processo também, aguarda, né, o desfecho do extrajudicial. E eu já cheguei, inclusive, a receber informação do próprio oficial, do próprio registrador, informando, né, olha, temos aqui, bateu um processo, um pedido assim, assado e tal, e oficia, informa, e aí a gente tem suspendido também. Acho que desistir vai trazer um prejuízo muito grande para a parte, e a suspensão, né, é aquela história, o juiz, a gente não gosta de suspender processo, porque a gente quer dar fim, fica com aquela ansiedade, angústia de terminar um processo, né, mas o doutor Henrique tem razão, porque, embora, eu não sei se tecnicamente é uma prejudicial externa, mas de fato, que pode haver uma colidência de decisões, o que não é muito bom. Eu sei que tem gente que fala, mas se por acaso julgar, o juiz julgar de um jeito, o registrador julgar de outro, aí prevalece a decisão judicial. Se o registrador acolhe o pedido e o juiz por acaso julga procedente a ação, então aí faz um novo registro, um outro ato, porque o ato judicial está cobertado pela coisa julgada. Quer dizer, mas isso dá muito trabalho, isso dá insegurança, e gerar insegurança para o sistema é péssimo, né? Então, eu acho que o ideal é evitar essa colidência desde que se possa, né? Em relação ao momento, Heitor, eu confesso que eu não sei, eu tenho medo de falar aqui se o momento é a ata, se o momento é o início no RI, eu realmente não sei. Eu digo para você, eu como sou extremamente prático, a hora que eu tomo conhecimento, ou a forma que vier, eu suspendo o processo e eu não formei nenhuma opinião sobre isso. Talvez, assim, no notas, na confecção da ata notarial, uma vez ainda que você não tenha um procedimento, né?
Você não tem um processo formado, o processo ele corre no registro, né? Então você ali está recolhendo elementos indiciários, ata notarial. Então, para mim, me parece descabido que o notário já exija do advogado a suspensão do processo ou a desistência. Uma vez que, até na própria ata notarial, ao colher os elementos, o notário pode atestar ali, perceber que não tem posse ad uso capione, que você não tem tempo, né? Então, olha o prejuízo. E tem acontecido em algumas situações. Eu falo, não, doutor, você me traga a petição aqui com a suspensão para eu lavrar a ata notarial. Eu falo, poxa, mas e se diante das suas percepções você não reconhecer, né, que na verdade na ata ele não reconhece o capione, não diz o direito, mas é claro que é indiciário, né? Então eu acho que é temerário, no notas, você já exigir essa desistência, essa suspensão. Doutor Henrique, não sei se compartilha desse entendimento, se é no registro. Como eu disse antes, eu estou de acordo com o Dr. Ralph. Eu acho que o maior problema em relação a essa questão é sobre o conflito de decisões. Qual seria o melhor momento de suspender o processo? Depende, né? Eu tenho que... O artigo 2º, parágrafo 2º do provimento 65 diz: será facultado aos interessados a opção pela via judicial ou pela extrajudicial, podendo ser solicitada a qualquer momento a suspensão do procedimento. Ou seja, qual seria o melhor momento? Olha, dê entrada hoje com pedido de uso capião extrajudicial, no dia seguinte eu penso, não, vou entrar com o judicial. Bem, então, posso pedir a suspensão? Acho que não é problema nenhum, pode. No judicial, aí o doutor Ralph vai falar melhor. Deu entrada hoje, amanhã entro com o extrajudicial. Posso pedir? Eu, na minha opinião, claro, me curva ao que o doutor Ralph disser, mas também não viria problema nenhum. O que me parece que não deve acontecer é que os dois procedimentos corram simultaneamente, sob pena de futuras decisões conflitantes. E o que isso traz de ruim? Traz aquilo que o doutor Ralph falou, a instabilidade, a insegurança, o que vai prevalecer? A decisão administrativa ou a sentença com a força de coisa julgada? É claro que a coisa julgada tem muito mais força e eficácia do que a decisão administrativa, que pode ser revista, né, com, vamos dizer assim, muito maior tempo, através de uma ação eventualmente anulatória, enquanto que a ação rescisória ela tem muito menor tempo e a força da sentença invariavelmente muito maior do que a decisão administrativa. E, evidentemente, se eu dou uma decisão hoje declarando domínio em favor do uso capiente e amanhã me surge uma sentença do mesmo, com a mesma que diz respeito ao mesmo pedido, à mesma causa de pedir, eu vou registrar a sentença. Ou seja, eu não vou me negar ao registro porque eu já deferi a uso capião na via administrativa. E não vou por quê? Porque a coisa julgada, né, ela materializa uma situação que a decisão administrativa não consegue fazer. É assim que eu vejo, dessa maneira. Mas havia conflito, mas por que é claro que houve obediência ao princípio da prioridade. É claro, eu deferi antes da sentença, mas eu vou ter que abrir uma matrícula com base na sentença, se ela for julgada procedente. E vou ter que, invariavelmente, averbar na matrícula que eu abri da uso capião judicial a decisão de improcedência, que vai anular a minha decisão, invariavelmente. Penso dessa maneira. Eu concordo com o doutor Henrique, e assim, eu fico imaginando, doutor Henrique, veja, a cabeça da parte, porque imaginemos aí que o registrador acolha o pedido, defira, e depois de 1 mês, 2 meses, sai uma sentença julgando improcedente. A gente precisa pensar nisso, né? Porque a parte fica louca, a parte não consegue entrar na casa. Doutor Ralph? Alô? Oi, doutor Ralph, acho que congelou. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele volta.
Problema de conexão. Bom, a gente aguarda e a hora que ele voltar ele complementa o raciocínio dele. Vamos falar um pouquinho sobre provimento 65, doutor Henrique, e aí eu prometo que esse é o último ponto aí das questões para a gente já abrir para as perguntas aqui, temos algumas aqui no chat. Eu quero falar a respeito das dispensas do provimento 65. Doutor Ralfo? Voltei. Por favor. É a conexão, tá? Eu não sei, que hoje está realmente oscilando demais. Eu não sei. Você quer continuar, Heitor? Daí? Não. Se você quiser terminar o raciocínio aí, a gente vai para. Não sei se chegou a pegar o que eu estava falando, mas é só para concordar com o doutor Henrique para dizer que realmente, na cabeça da parte que de repente vê acolhido o pedido no extra, depois, algum tempo depois, recebe a notícia de que a ação judicial foi julgada improcedente, como é que como é que ela lida com um sistema jurídico desse, né? Quer dizer, qual a credibilidade que vai gerar? E certamente uma decisão do extra vai sair antes. Então, eu penso isso, tem que tomar cuidado mesmo com essa questão das decisões conflitantes, né? Era só isso, era só para concordar com o doutor Henrique mesmo. Ok. Eu estava falando que o último assunto proposto aqui para reflexão e já para abrir ato contínuo para os debates no chat aqui, para a gente ir para o encerramento do evento, a gente refletiu um pouco sobre o provimento 65 e as dispensas existentes no entendimento do CNJ. Então, por exemplo, dispensa de notificação dos titulares de direitos reais diante da hipótese de contrato, compromisso de venda e compra, enfim, justo título, prova da quitação, inexistência de ações judiciais. Eu costumo dizer que é até uma espécie de adjudicação compulsória administrativa, né? Porque se você associar isso à dispensa de planta e memorial descritivo, na hipótese em que o imóvel está inserido em loteamento regular e o requerimento reproduz precisamente as medidas e confrontações da matrícula, outra dispensa do CNJ. Você não precisa de planta e de memorial descritivo, nesse caso. Então, se você não precisa de planta, se você não precisa de memorial descritivo, se você dispensa até mesmo a notificação dos titulares de direitos reais, existe previsão de dispensa de notificação dos confrontantes, se igualmente as medidas e confrontações do requerimento estiverem exatamente de acordo com a matrícula. Então, você tem até uma espécie de adjudicação compulsória administrativa aí. Tem gente que está falando que tem projeto que está para aprovar a adjudicação compulsória administrativa. Eu ouso dizer que nós já temos uma aí no provimento 65. Essa agilidade do CNJ, né? Ela extrapolaria os seus limites a sua competência para regrar sobre o assunto? Feriria o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal? A partir do momento que eu, pressupondo que se eu tenho um justo título, se eu tenho prova da quitação, se eu tenho inexistência de ações possessórias que visem, né, a reivindicação do bem, ação reivindicatória, enfim, essas ações, eu posso pressupor que o titular do domínio não teria interesse em impugnar a minha usucapião extrajudicial? O titular do domínio não teria, eventualmente, prova de causas interruptivas, suspensivas dessa prescrição aquisitiva, né? Não teria o provimento extrapolado nesse sentido e violado o contraditório e ampla defesa? Também questiono a questão da dispensa de juntada de planta e memorial descritivo, com anotação de responsabilidade técnica, com registro de responsabilidade técnica, se for arquiteto, ou seja, o profissional atesta sob pena de cometer ilícito civil, administrativo e criminal, né? Que as medidas, de fato, são aquelas medidas reais. Então, a partir do momento que eu tenho esse pacote, esse combo de dispensas, eu poderia, lá na frente,
culminar numa nulidade desse processo, como que o registrador pode conduzir e compatibilizar a aplicação do CPC, a aplicação da Constituição das Garantias com esse provimento 65 de 2017, doutor Henrique? Então, antes de mais nada, acho que eu estou vendo o Dr. Ralf saiu da... Acho que, não sei, devo responder, acho melhor guardá-lo, não? Sim, vamos... Mas se o doutor Henrique quiser ir adiantando, aí eventualmente a gente... Vamos... Bom, a questão realmente merece uma atenção muito grande. Por quê? Porque nós temos uma Constituição Federal que prima pelo princípio garantido devido processo legal. Esse princípio garantido devido processo legal inclui o contraditório, inclui também a ampla defesa. Eu não posso, rigorosamente falando, dispensar a oitiva daquela pessoa em face da qual a propriedade será reconhecidamente declarada domínio de outra pessoa, que seria o requerente. E isso por uma razão que me parece que a todos notória, né? Eu sou titular do domínio, eu tenho direito de saber se a minha propriedade está sendo usucapida. Ainda que eu tenha outorgado um título, e esse título formalmente se apresenta em ordem, e até com uma prova de quitação que estaria sendo declarada no próprio título, por exemplo, uma escritura, sabe-se lá o que aconteceu depois da lavratura da escritura. Será que haveria alguma questão pendente ou algum vício intrínseco que ao oficial não seria possível examinar? Ou seja, sabe-se lá se essa escritura foi lavrada de maneira adequada, que eu quero dizer? Será que ela corresponde à realidade dos fatos? Ela é falsa ideologicamente ou ela também é falsa materialmente? De forma que, se dispensar, se adotar como regra essa dispensa, essa é a questão, né? Eu entendo que nós corremos riscos. Nós, oficiais, corremos grande risco em conceder uma dispensa dessa natureza quando não temos conhecimento sobre de que maneira essa relação jurídica, que é subjacente à outorga de uma escritura ou mesmo um compromisso particular de compra e venda, nós não sabemos em que medida de extensão essa relação jurídica se aperfeiçoou. Bom, aqui, por dever de cautela, que entendo eu que é inerente à atividade registral e também notarial, a meu ver, claro, sob censura, eu não tendo a dispensar a notificação. Eu prefiro agir com esse cuidado. Entendo que isso é uma presunção de consentimento, não é uma regra de consentimento. Sei que há essa consideração que colocaste, que equivaleria a uma adjudicação compulsória, entre aspas, né? Porque se houve uma outorga de título, porque o que faltaria mais seria o registro desse título. Mas, mesmo assim, não veria isso como um grande problema, não. Eu veria como um fortalecimento da rigidez da prova, da posse e da aquisição do título. Mais particularmente falando, em relação ao usucapião ordinária, que exige o justo título e a boa-fé. E justo título, segundo se sabe, é o título, em tese, com potencialidade de transferir o domínio. E essa potencialidade de transferir o domínio requer também a prova de pagamento. Eu não posso dispensar a prova de pagamento para poder considerar um título como justo. Ele é um título que há uma pendência nele. E até essa pendência, esse cara pode até destruir, vamos dizer assim, aquela base elementar da usucapião que requer o afastamento de uma causa suspensiva.
Uma das causas suspensivas, uma das causas suspensivas que a doutrina costuma eleger é exatamente essa, o não pagamento do preço. De forma que eu acho que essa regra tem que ser vista com granos Salles, ou seja, depende da análise do caso concreto, depende da prova que foi produzida, se há realmente segurança para que o oficial possa dispensar esse contraditório. Ok. Doutor Ralph, algum comentário? Podemos passar para as perguntas aqui do chat sobre essa ingerência do provimento 65 sobre algumas normas processuais. Heitor, me perdoa mais uma vez, o pessoal que está aí, doutor Henrique, pra você ter uma ideia, eu roteei, avisei a Mônica que eu roteei o celular, pra você ver como o meu Wi-Fi está ruim. Eu acabei, paralisou para mim, eu não vi na verdade, o assunto que estava discutindo, então eu acho melhor a gente seguir, tenho certeza que o doutor Henrique matou a pau aí. Então vamos Não. Não, não. Até disse que estava faltando a sua presença. O doutor Ralph saiu. Bom, vamos ao chat aqui, então, até pelo adiantado da hora, vou fazer algumas leituras aqui. O doutor Felipe pergunta se uma simples denúncia de obra irregular na prefeitura se já pode caracterizar a ausência de posse mansa e pacífica. Então, a denúncia de uma obra irregular na prefeitura pode caracterizar? Não, eu até, se vocês me permitem, inclusive no próprio provimento, a inexistência de habite, de regularização de construção não impede o reconhecimento do domínio pela uso capião extrajudicial, né? Isso é uma restrição administrativa. Eu penso que, nesse sentido, não tem como você atribuir qualquer ausência de projeto e, eventualmente, acredito que essa seja a pergunta do Dr. Felipe, para impedir e atingir o animus domini, né? Não sei, doutor Henrique. Entendo assim também. A falta de habites não impede a uso capião. Inclusive, é uma disposição expressa no próprio movimento. Como aqui eu também não vejo como óbvio, não. Segundo eu depreendi da pergunta, seria essa falta de habites uma condição de inexistência da posse? É isso que foi feita? Foi assim essa pergunta? Foi nesses termos? O fato de não se regularizar a construção, então haveria, segundo parece na pergunta, uma questão que subjaz ao fato de o uso capiente não está na posse do imóvel, porque ele abandonou a propriedade, ou seja, ele não está ali e por isso houve uma notificação e não houve essa regularização. Era isso que foi nesses termos que foi colocada a questão? Doutor Felipe, se tiver, inclusive, desculpe interromper, doutor Henrique, se o doutor Felipe tiver presente e quiser abrir o chat, aqui, o áudio para fazer a pergunta, fica à vontade, viu, doutor? Mas, enfim, pode continuar. Heitor, se o doutor Felipe entrar, a gente pode passar para ele, fica à vontade, mas eu tenho absoluta certeza de que não. Na verdade, a quebra, como eu falei, a quebra da mansidão, da pacificidade, essas irregularidades, eu sei que no judiciário é um pouco mais fácil para nós, e a gente sempre passou por cima de irregularidades administrativas e mesmo ambientais, né? Isso não retira a possibilidade de uso capião. Vira e mexe, alguém pede lá, a fazenda se manifesta, olha, eu me oponho ou não me oponho desde que conste no registro que a área está localizada numa região de proteção e isso e aquilo. Então, nem isso eu costumo deferir, porque isso não impede o uso capião, né? Eu sempre lembro uma lição antiga de um jurista do Sul, chamado Lenine Nequete, que tem um livro já antigo de uso capião, né? E ele sempre lembra aquela ideia de que a uso capião é a última ratio para fins de regularização fundiária. Então, eu acho que a gente tem que sempre ver essa questão da quebra de mansidão, da pacificidade, ou de uma situação assim, de forma muito restritiva. Não como eu até falei, não é a propositura de uma possessória que quebra a mansidão de alguma coisa, né?
O tribunal, inclusive, vem decidindo assim há bastante tempo, no sentido de que é preciso que ela seja julgada procedente e, de fato, haja quebra. Se a ação foi proposta e foi julgada improcedente, ela nunca quebrou mansidão ou pacificidade. Inclusive ressaltando que não é qualquer impugnação que justifica o impedimento da usucapião extrajudicial. Inclusive agora, a nível de São Paulo, nós temos inseridos na norma da corregedoria essa disposição, que de fato a impugnação infundada, a impugnação vazia, que se limita apenas a se opor à posse sem prova, sem fundamento, sem justificativa, ela pode ser afastada, né? E a usucapião ela vai seguir seu curso. Então, é importante nesse sentido também. Vamos lá. Dr. Fausto Mota, testemunhas poderão ser substituídas por declaração com firma reconhecida por autenticidade? Doutor Henrique. Bom, declaração que me parece aí um instrumento particular, né? É um documento particular, melhor dizendo. Olha, isso aí, para fins de ata notarial, me parece que não se substitui, porque se o tabelião vai no local, entrevista testemunhas, escolhe essas declarações e não consigna na ata as declarações, não é por isso que isso possa ser, vamos dizer, suprido pela juntada de uma declaração particular com firma reconhecida. Acontece, porém, que é o seguinte: o destinatário da prova na usucapião extrajudicial é o oficial de registro de imóveis. No judicial é o juiz. Quem dará esse valor de prova, ou seja, quem vai atribuir a esse documento um valor probante suficiente para que seja declarado domínio, é exatamente a autoridade que preside o processo. Eu não vejo assim um documento particular com muita força de prova, primeiro porque não houve a presença, não participou nenhuma autoridade, nem o tabelião, nem o oficial na coleta dessa prova. E segundo também porque esses documentos particulares, eles, de acordo com a própria sistemática do Código de Processo Civil, eles não têm uma força probante absoluta. Eles não têm uma presunção iure de iure, né? Então, acho que é de todo conveniente e de prudência o oficial colher essa prova se o tabelião não colheu. Ou ainda que o tabelião colha a prova e essa prova conste da ata, às vezes o oficial tem dúvidas e pode fazer diligências no local e colher outras provas complementares. Isso acontece muito no judicial também, né, doutor Ralfo? A parte pede a dispensa da designação de audiência de instrução e junta 2, 3 declarações, todas uniformes, todas padronizadas, né, com um texto único, e pede a dispensa da instrução e que seja acolhido como prova testemunhal, né? Eu por natureza, eu admito aqui, eu confesso que eu não gosto de prova testemunhal. Eu não faço muitas audiências porque eu sempre tive a ação de usucapião como uma ação eminentemente documental. Então, eu marco uma audiência por mês e olhe lá. O usucapião, pela minha experiência como juiz, é uma ação muito parecida com as ações previdenciárias que a gente toca no começo de carreira, né, por competência delegada. Vai aquele povo que fala tudo igual, a mesma coisa, né? Você pergunta na usucapião assim: você conhece o terreno usucapiendo? Conheço, fica na rua tal, número tal, metragem tal. Eu falo: e o senhor mora onde? E o cara não consegue responder a rua dele, sabe? Uma coisa assim que você fala: meu Deus, alguma coisa estranha tem aí. Então eu concordo com o doutor Henrique, e eu diria o seguinte: dá para suprir? Não dá, porque não é uma ata notarial. Aliás, não tem fé, é um documento que literalmente não tem fé, né? Acho que o registrador ele pode eventualmente considerá-la como aí algo que está corroborando a documentação apresentada, mas suprir eu não tenho dúvida. Eu até dou um exemplo nosso. Nas nossas perícias, a gente dá o despacho da perícia, nomeando o perito, e já dá o rol de perguntas lá. As partes normalmente nem complementam. E uma das coisas que a gente pede
é que o perito colha na perícia algumas informações dos vizinhos. E muitas dos advogados, das partes, se insurgem e falam, mas ele não pode colher depoimento. Ele não está colhendo depoimento, ele está colhendo informações. E elas, assim, serão valoradas pelo juiz, né? Eu não vou poder, evidentemente, falar, não, o perito fulano de tal, e é com base no que o perito falou que o fulano falou. Não pode. Agora, que eventualmente pode corroborar a parte a testemunha foi levada à audiência. E aí depois ela falou isso perante o juiz, ela falou isso também ouvida pelo perito, e isso eu acho que pode funcionar como um elemento aí para indicar ou para fortalecer o que está na ata. Mas o doutor Henrique, eu concordo com ele, não, é um documento unilateral, é produzido no padrãozão que você falou, então assim, também acho que a única finalidade dela vai ser essa aí, substituir, acho que não dá. Tá certo. Vamos aqui para a última questão do chat, já pedindo escusas aos demais que formularam suas questões. Vou até perguntar aqui para o doutor Henrique, doutor Ralf, se a gente eventualmente pode responder por e-mail as outras questões que surgirem, né? Até para a gente liberar o adiantado da hora. Então, vou formular aqui a última questão da doutora Maria Aurélia. Ela fala quanto a sucesso possessiones, a uso capião em que os herdeiros somam a posse à do falecido. Como fazemos para constar na ata notarial? Acredito eu que seja a sequência da natureza. A cessão da posse, né? Acho que ela está falando da cessão da posse. Somar, né, a posse dos antecessores. Eu acho que vai depender, aquela coisa, o tabelião ele vai se limitar a narrar, dizer o que tem, com base naquilo que o senso dele, com os sentidos dele captarem. Então, se lhe foi mostrado algum documento, ou se foi dito pelo requerente, né, que havia lá uma pessoa que antes morava e que houve continuidade na posse, é o que ele vai declarar, quer dizer, ele vai ter que tirar de algum lugar e ter uma base para colocar na ata notarial. Não, me foi apresentada uma escritura, um documento, uma certidão que comprova que passou de um para o outro e do outro para o requerente. É isso que ele vai fazer, quer dizer, vai ingressar, vai depender de como for demonstrado para ele. O que pode acontecer, de repente, é o seguinte, a pessoa chega lá e fala, olha, eu recebi, o imóvel era do meu pai, você tem algum documento? Não tenho, mas ele vai constar que foi declarado, foi dito, né, pelo requerente isso, e assim será examinado pelo registrador, pelo oficial do registro de imóveis. Quer dizer, está correndo um bom risco de não ter o prazo acrescido, né, de não ter o prazo dilatado, porque só a palavra dele não vai contar muita coisa. Né? Doutor Henrique? Eu tenho para mim exatamente isso. O sucesso possessiones, essa foi a pergunta, né? Sucesso. Sim. Sucesso possessiones é decorrência do princípio da Saizine, né? Mais ou menos isso. Aliás, mais ou menos não, totalmente isso. Porque a posse também se transmite, né? Com o falecimento do autor da herança, que, se já exercia a posse ad capione antes do seu falecimento, é evidente que esse é o pressuposto, essa posse se transmite aos herdeiros, independentemente de qualquer outro fato. E o que cabe aos herdeiros demonstrar? Os herdeiros vão demonstrar que continuaram na posse se o tempo anterior não foi suficiente. Se o tempo anterior já se perfez de acordo com o ato pensional que a lei prevê, na hora em que houve o falecimento, o domínio já foi adquirido, né? Tanto por eles, quanto até pelo autor da herança, se realmente isso aconteceu, né? Quando ele vivia. De forma que é uma declaração que é feita pelos herdeiros na ata notarial, e levando em conta a data do falecimento, levando em conta também a data do início da posse. Esses são os marcos importantes. São os marcos temporais que vão fazer com que isso aí se constitua num documento que dê suporte aos capiões social. Ok. Bom, pelo adiantado da hora, vamos aí ao encerramento do nosso evento. Quero convidar o Dr. Mário Antônio Rocha, nosso querido vice-presidente,
Nos ouve, doutor Mauro? Tem alguma indagação, alguma reflexão a fazer sobre o evento de hoje? Eu tenho a palavra. Um prazer. Muito obrigado, Heitor. Não tenho nenhuma indagação, não. Acompanhei aqui com atenção, eu acho que ficou muito bem clara todas as situações, né? Bem claras as situações. Eu gostaria apenas de agradecer, em nome da Notária, a presença do doutor Henrique Ferraz, meu amigo, né? Meu companheiro de estudos, e do doutor Ralfo, né? Enfim, é isso. Agradeço a todos. Tá? Parabéns aí pelo evento, foi ótimo. Obrigado, doutor Mauro. Então vamos ao nosso encerramento. Antes de mais nada, passando um spoiler aí, a gente está organizando um curso rápido sobre uso capião extrajudicial para julho, né? Estamos aprovando ainda o conteúdo programático, mas acredito que os associados aí em julho terão a possibilidade da gente aprofundar ainda mais os estudos sobre a uso capião. Quero agradecer imensamente a disponibilidade do Dr. Henrique Ferraz, né, numa sexta-feira à noite, só para os corajosos, né? e agradecer também Dr. Ralfo Barros pela clareza, objetividade de raciocínio, de interpretação. Deixo aos senhores, iniciando... Falei, tudo começava pelo Dr. Ralfo, pelo Dr. Henrique. Agora passo ao Dr. Ralfo para fazer suas considerações finais e ato contínuo já ao Dr. Henrique para a gente encerrar o evento. Grande Heitor, eu quero agradecer aí, uma honra participar, estar com vocês, o Kikunaga que teve que sair, uma honra enorme, né? O pessoal aqui, estou lendo as mensagens, pessoal agradecendo, eu que agradeço, uma honra muito grande, uma honra enorme também debater e poder falar ao lado do Dr. Henrique, que eu sou fã mesmo, tenho as 2 edições do livro, aliás, para não mentir, a segunda é a verdinha, e é uma honra muito grande mesmo, viu? Porque a gente tem algumas ilhas, né, de excelência em discussão do tema de extra, né, do extrajudicial, e eu fico muito feliz quando a gente vê que, depois de alguns anos, está florescendo, né, essas ilhas, né, elas estão aparecendo em mais lugares, então é muito legal. Antigamente a gente tinha no Rio Grande do Sul uma escola em Minas, aqui em São Paulo sempre foi orgulho do tribunal, né, nortear o país nisso, e agora a gente vê isso crescer. Então, eu fico muito feliz aqui pelo Instituto, é um prazer enorme mesmo, aqui agradeço na figura do Dr. Ferraz, que entrou e falou, e do Dr. Henrique participar junto contigo, Heitor. Obrigado de coração, viu? Eu que agradeço. Dr. Henrique, por favor. Para mim, foi, além de um prazer, uma honra também muito grande estar aqui em companhia de todos juristas, né? Doutor Ralfo, que também tenho assim uma admiração absoluta. Já nos encontramos em alguns eventos, né? Pedi autógrafo a ele, livro recentemente que ele editou. Também aqui leio constantemente. Gosto muito das aulas dele, tem uma dicção maravilhosa, né? Só tenho a parabenizá-lo. Me engrandece muito estar aqui, na presença do Dr. Hélio também, que tem uma admiração absoluta, e Dr. Mauro nem se fala, né? Estamos colegas aí alguns anos já, né? Com várias alienações fiduciárias, já com algumas questões muito interessantes, né? Estou sempre aprendendo, sempre aí com a presença de tão ilustres, né, colegas, não apenas no âmbito aqui que nós estamos tratando, mas fora dele também, na advocacia, advogados, e sem falar também no doutor Kikunaga, né, que já teve que sair antes e também assim tem uma admiração muito grande, bom, que só tenho a agradecer. E estou à disposição, qualquer dúvida, terei o imenso prazer em responder. Se quiserem meu e-mail, estou à disposição aí nessa escola, né, que notarial, vou chamar de escola porque
gente aprende, né? E, enfim, estamos à disposição. Qualquer coisa, às ordens. Nós que agradecemos. Só para falar uma coisa, Heitor, o doutor Henrique pediu para eu assinar o livro e eu até fiquei constrangido, porque parece o cachorro, o rabo correndo atrás do cachorro, né? E só para me corrigir, eu acabei falando do doutor Mauro e falei doutor Ferraz, estava pensando no doutor Henrique, mas para agradecer também aqui ao doutor Rocha, na verdade, era para ter falado certo, mas agora eu retifico aqui. Então é isso. Nós que agradecemos a presença de todos os amigos aqui também participando do chat. Convido meus amigos, participem da Adnotare, www.adnotare.org.br, uma academia com gente muito empenhada, estudiosa, que está fazendo a diferença. Ao longo dos meses de abril, maio, a gente vem estudando incessantemente os institutos, sejam os reflexos da pandemia nas relações de direito privado, direito notarial, direito registral, escrituras eletrônicas, registros, e a participação do associado, doutor Henrique, doutor Ralf, doutor Mauro, que está aqui, nosso vice-presidente, é muito importante para que a gente continue dando continuidade, né? Fui até com pleonasmo, continue com continuidade, mas para os trabalhos, né? A partir do momento que nós temos os associados, que a pessoa integra o nosso time, aí e vai estar no site, nós estamos à disposição a anuidade ou a mensalidade, até por esses tempos de pandemia, é convidativo, e nós teremos condições também de apresentar outras plataformas, outros cursos. Então, façam parte do time aí da Adnotare, os colegas que ainda não integram, visitem o site, as redes sociais, Instagram, também acompanhem os nossos eventos aí, e junho promete. A doutora Mônica Franqueiro e a doutora Keila Pimentel, nesses meses aí de quarentena, doutor Henrique, estão de fato fazendo a diferença aí. Agradeço, fecho o mês agradecendo, o mês de maio, agradecendo as duas pelo empenho fantástico aí nos trabalhos. Um grande abraço a todos, um excelente fim de semana, e vamos seguindo em frente aí, superando os desafios. Declaro encerrado o evento de hoje. Grande abraço. Obrigado. Até logo.